Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Neste quarto episódio, eu tenho a honra de receber o Padre Lucas, um amigo de uma longa data, podemos dizer. Bom, seja bem-vindo, Padre Lucas, sua bênção. Deus abençoe. Primeiramente, eu gostaria que o senhor se apresentasse e falasse da sua trajetória. Tome o tempo que precisar. Tá ok. Obrigado pela acolhida, também pelo convite, não é? É uma alegria de estar aqui hoje, até para falar um pouquinho mais de um tema muito importante, né, para nós em toda a nossa vida. E, bem, eu sou o Padre Lucas, tenho 30 anos, há 5 anos sacerdote, padre, sou pároco da paróquia de Santa Cruz, cidade Ademar, da diocese de Santo Amaro, né? Onde já trabalho há 4 anos, né? Nesta paróquia, né? Primeiro como vigário, depois como administrador, né? E seguimos, né? Então, bom, acho que é isso. Minha vocação sempre tive um chamado, né? A vocação sacerdotal. Então, fui coroinha, sempre amante da igreja, né? E, por graça de Deus, com 24 anos já estava ordenado padre, né? Então, e é isso. Acho que de forma sucinta, não? Uhum. Padre bem jovem, né? O que ultimamente até um pouco tempo atrás as pessoas achavam estranho, né? Mas hoje tá algo normal que se vê, né? As pessoas se surpreendem, sim, não é? Uhum. Com sacerdotes jovens, né? Mas é frequente, né? A gente vê lá o padre velhinho, mas um dia ele foi jovem. Então, Sim, é assim. sim. Então, padre, eu tive sobre o tema dessa live não, dessa gravação, deste episódio, é, foi porque ao longo deste ano, nas missas ou em alguns vídeos, eu ouvi a palavra o ano jubilar ou o ano da esperança. É, e eu, tipo, cheguei, acho que com muitas pessoas, né? Tive essa dúvida de o que seria esse ano jubilar, o que é e por que é da esperança. Sim. Pois bem. Então, bom, primeiro, este ano jubilar, né? É um ano de júbilo, né? É um ano de alegria, é um ano de festa. Qual que é este júbilo, né? Qual que é este jubileu? É o jubileu da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é, então nós comemoramos 2025 anos da encarnação do Verbo, né? Então, o Verbo fez-se carne e habitou entre nós, né? Deus desce dos céus, assume a natureza humana, faz-se homem no seio da Virgem Maria, e esse é o evento mais importante da história. Por isso, nós celebramos como jubileu, né, esse 2025, o jubileu da encarnação do Verbo, né? O jubileu, ele tem sua raiz já no Antigo Testamento, porque no Levítico, Deus já dava orientações para o povo de como viveriam os anos jubilares, né? Então, haveria o sétimo ano, que seria um ano sabático, né? Então, viveriam 6 anos com os trabalhos, etc. E o sétimo ano não iriam lavrar a terra, não iriam se colocar trabalhos pesados, seria um ano sabático, seria um ano de descanso para eles, né? Contariam 7 semanas de anos, ou seja, 7 vezes 7, 49. Então, 49 anos
E aí, no ano seguinte, às 7 semanas de anos sabáticos, né? Seria o ano de jubileu, né? Seria um ano jubilar. Né? Então, acho que seria interessante nós irmos ao texto na Sagrada Escritura, está em Levítico 25. Levítico 25, no versículo 8º e seguintes. Vou ler brevemente. Uhum. Contará 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos. As 7 semanas de anos somarão 49 anos. Então, no dia 10 do 7º mês, farás soar o chofar. No dia das expiações, fareis soar o chofar por toda a vossa terra. Declarareis santo o 50º ano, e pela terra proclamareis a remissão de todos os seus habitantes. Será para vós um jubileu. Cada um de vós voltará para a sua propriedade, cada um voltará para a sua família. O 50º ano será para vós um ano de jubileu. Não semeareis, nem colhereis o que brotar espontaneamente, nem fareis a colheita da videira que ficou sem poda, porque este será para vós o santo jubileu. Comereis daquilo que o campo produzir. E aí há uma série de indicações também para este ano jubilar. Então, neste ano de jubileu, eles viverão sem trabalhos, sem esforços, e depois vão voltar para suas famílias, vão voltar para suas terras, vão voltar para suas casas, vão libertar, vão perdoar os devedores, libertar os escravos. Então, o ano jubilar seria um grande ano da redenção, já para Israel, né? Então, é interessante porque, Uhum. ao pensarmos esta instituição na vida do povo de Israel, né? Ali também, lembrando de ser uma vida da agricultura, né? Uma vida do campo mesmo, também seria o ano em que poupariam, né, a terra, né, de tanto trabalhar a terra, também a criação ali ia descansar, também a terra ia descansar, e ia se tornar ainda mais fecunda, ia se tornar mais frutífera, né? Quem trabalha no campo sabe que precisa, né, organizar bem ali para semear, lavrar num tempo, semear, cultivar, colher, deixar descansar a terra para depois uma nova plantação, né? Assim a terra vai ser mais fecunda, né? Vai ser mais frutífera, né? Então, este ano para o povo seria o ano do descanso, seria o ano do perdão, seria o ano da remissão. Pois bem, Uhum. na igreja nem sempre nós celebrávamos, né, o ano jubilar. Isso veio começar, essa prática veio a começar no ano 1300. Então foi estabelecido que se celebraria o ano jubilar, inspirados nesta passagem, né, do Antigo Testamento, celebraria o ano jubilar da encarnação do Verbo, né? E se celebraria tal qual está escrito ali, de 50 em 50 anos, né? E Uhum. seria um ano para o perdão dos pecados, seria um ano para lucrar indulgências, né? Seria um ano, de fato, para receber a graça de Deus, né? Então, seria um ano da graça. Bem, depois, mais tarde, viu-se que 50 anos era muito tempo, né? Para as pessoas poderem receber as indulgências, viver aquele tempo de perdão. Então, decidiram fazer o jubileu a cada 25 anos. Então, hoje, na igreja, a cada 25 anos, se celebra o jubileu ordinário da encarnação do Verbo. Né? Por Uhum. que enfatizo este jubileu ordinário? Porque o Santo Padre, o Papa, pode estabelecer um jubileu extraordinário. Né? Então, nós vamos viver a mesma celebração, né? Ou a mesma alegria do ano jubilar,
num ano fora, né, daquele Uhum. período de 25 a 25 anos, né? Então, como o Papa Francisco, salvo engano, em 2015, estabeleceu o ano extraordinário, jubileu extraordinário da misericórdia, né? Então nós recebíamos as indulgências, etc e tal, né? Mas não eram dentro do período previsto de 25 a 25 anos, né? Para entendermos também esta periodicidade, basta lembrar as bodas que todo casal Uhum. celebra com júbilo, né? Com muita alegria. Então nós temos aí jubileu de prata, né? Jubileu de ouro, né? Que são os 25 anos de matrimônio, os 50 anos de matrimônio, né? Então são datas muito especiais para as comemorações e também deve ser, a igreja entende, para celebrar a encarnação do Verbo. Então, a cada 25 anos, há este ano de jubileu, né? De jubileu. Bem, e aí depois você pergunta por que um jubileu da Uhum. esperança, não é isso? Bom, a cada ano jubilar existe uma temática que o Santo Padre, o Papa, nos convida a meditar, né? A celebrar. Então, como eu disse, o Papa Francisco mesmo estabeleceu um jubileu da misericórdia e agora achou por bem estabelecer o jubileu da esperança, né? Quero fazer aqui uma nota, porque não sei quem vai nos assistir, mas então, a entender. Quem estabeleceu o tema, a temática desse jubileu foi o Papa Francisco, ainda Uhum. no ano passado, né, em 2024. E Sim. agora continua este ano o Papa Leão, né, continua o ano jubilar, né, todos as programações, etc e tal, né? Então, por isso que falo muito do Papa Francisco, porque foi ele que estabeleceu este ano a temática deste ano jubilar, né? Ele quem abriu, ele quem inaugurou o ano jubilar de 2025. Sim. Então, o Papa Francisco viu por bem que esse tema da esperança era um tema muito necessário para o nosso tempo, né? Então, na bula que proclama o ano jubilar, né? Então, o ano jubilar ele é proclamado, ele é aberto por um documento que o Papa emite, que é uma bula. Então, esta bula para o ano jubilar de 2025 foi a bula Spes non confundit. Então, a esperança não decepciona, ou a esperança não confunde, né? Inspirado na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo Uhum. 5. A esperança não decepciona. E o Papa Francisco dizia que neste tempo de escuridão que nós vivemos, a esperança deve ser um luzeiro a brilhar. Por isso, quis o Papa trazer esta temática para que nós possamos nutrir a esperança em tempos que às vezes são tenebrosos, né? Então, nos faltam esperança. Então, nas crises, né, que vivemos nos tempos presentes, né, crises sociais, né? Crises políticas, crises econômicas, crises espirituais, crises eclesiais. Então, parece oportuno que é preciso nutrir a esperança neste tempo. Né? Então, por isso, 2025 é para a igreja, né? E para todo Uhum. mundo um ano especialíssimo e um ano de esperança. Né? Perfeito. É, antes de eu seguir a pauta aqui, a questão do. Voltando à questão do ano jubilar, assim como o senhor trouxe o exemplo dos votos, do casamento, é, essa celebração jubilar, ela serve também como se fosse uma espécie de pedagogia da gente saber da origem da nossa religião e por que nós somos cristãos. Seria uma forma de
tipo, refazer esses votos em plena comunhão com a igreja inteira? Perfeitamente. Sim, claro, né? Porque nos chama atenção, né? E nos faz, uma vez mais, lançar este olhar para a história, né? Então, por que celebrar este júbilo, né? E isso vai nos remeter, né? E precisa nos remeter ao ano zero, né? Então, vai nos remeter à encarnação do Verbo, né? E claro, né? Trazer, por exemplo, uma temática para o ano jubilar vai nos alimentar a fé, vai nos fazer crescer, né, na busca de Deus, né? Então, hoje, pela virtude da esperança, que Uhum. estamos este ano inteiro tratando dessa temática, né? Mas por todas as temáticas que já se passaram nos anos jubilares, faz nós termos de fato este olhar para a fonte, né, que é Cristo, né? Então, o sentido deste ano jubilar é Cristo, exatamente, né? Uhum. Então, nos ajuda a crescer. Então, como você usa esta palavra, né? Esta pedagogia da igreja, claro, né? Torna-se uma pedagogia, sim, até não só da igreja, mas do próprio Deus que colocou para Israel, que inspirou que Israel vivesse também anos de júbilo, né? Então ali voltariam, né? Voltariam para suas casas e voltariam. Era um ano assim para deixar tudo quitado, né? Então passar a régua mesmo, né? Então não iam ficar mais pendências, iam se perdoar as dívidas, né? Iam se libertar os cativos. Justamente era o ano de renovar, né? Então, para poder viver uma nova vida. Então, esse é o convite do ano jubilar, né? E é o convite para nós mesmo de, pelas indulgências, né? A gente vai falar um pouquinho de como a gente vive o ano jubilar, mas pelas indulgências, pela oração, pela peregrinação, né? Então, a gente como que restaura, renova o nosso modo de viver, né? Para poder ir além. É isso. Perfeito. E, padre, o que é a virtude da esperança? Ou a, não sei se só a esperança, né? E como que ela se difere do que o que hoje em dia as pessoas, a maioria das pessoas acham que é esperança, como por exemplo, tá tentando sempre ganhar na Mega Sena, ou esperar que um familiar melhore, é, por exemplo, trate melhor, bem melhor a pessoa, algo desse tipo. Bem, você já perguntou respondendo, né? Então a esperança é uma virtude, né? A esperança é uma virtude. É, nós, eu, para pegar a definição, aí eu convidaria de irmos ao Catecismo da Igreja Católica. Então, Uhum. é, no parágrafo 1817, 1817 do Catecismo da Igreja Católica, diz o seguinte, né? A esperança é a virtude teologal pela qual desejamos, como nossa felicidade, o reino dos céus e a vida eterna, pondo nossa confiança nas promessas de Cristo e apoiando-nos não em nossas forças, mas no socorro da graça do Espírito Santo. E aí segue com algumas citações, né? Bem, então a esperança é uma virtude. E é uma virtude teologal, né? Uhum. Então, para a igreja, três são as virtudes teologais, né? Fé, esperança e caridade. Que significa uma virtude teologal? É uma virtude é, infundida por Deus, concedida por Deus. Então, é um dom de Deus, né? A esperança é um dom de Deus. É uma virtude teologal, né? E virtude é sempre uma dimensão, essa partícula, né? Vir quer dizer força,
né? Então, é uma força divina infundida em nós, né? Então, a gente tem que exercitar a virtude. Toda virtude, ela tem que ser um esforço, ela tem que ser um exercício, né? Então, é uma força divina, Deus concede, né? E em nós ela vai operando, e nós vamos trabalhando, nós vamos exercitando tal virtude. Então, gostaria de também trazer o parágrafo seguinte, 1818. Depois convido quem está nos ouvindo a ler o parágrafo na íntegra, porque pulei algumas coisinhas, mas para ficarmos aqui com objetivo, né? Já fica A uma lição virtude da aprendida, esperança, ô padre. Já fica uma lição sim, aprendida para mim que se eu for entrevistar um padre novamente, eu vou estar com a Bíblia e o catecismo do lado, para já assim, pegar. claro. Mas desculpa. Nós não falamos de nós, né? Não podemos falar de nós. Então, temos que falar da Bíblia e do catecismo. É, é tudo, né? Então, o cristão precisa ter uma biblioteca inteira, não. Tem a Bíblia e o catecismo, né? E leia-os, né? E abra-os, né? E basta, né? Então, porque o catecismo sistematiza aquilo que está revelado, né? Na Sagrada Escritura. Então, a Sagrada Escritura está ali a revelação de Deus, né? Mas as pessoas às vezes dizem, né? Eu abro a Bíblia, mas eu não entendo muito bem e fica um pouco confuso, né? Vai para o catecismo. Aí no catecismo está ali, tema por tema, bem redondinho, bonitinho e fundado, né, na Escritura. Então, de fato, Uhum. são as nossas fontes, né? E a gente caminha com isso, né? Muito bem. Então, 1818. A virtude da esperança responde à aspiração de felicidade colocada por Deus no coração de todo homem. E aqui eu já paro um pouquinho. Então, todos nós temos sede de felicidade. Ninguém tem por projeto de vida ser infeliz, né? Ninguém quer a desgraça da sua vida, né? Então, o que que eu quero? Eu quero, assim, ser um infeliz, né? Quero ser um perdido, desgraçado, né? Ninguém deseja isso, né? Então, é nato, né? É, no coração do homem, é natural esta inclinação, esta sede, este desejo de felicidade. Todo homem quer ser feliz, né? E a virtude da esperança corresponde a esta aspiração, né? Ou seja, este querer a felicidade, né? Este tender à felicidade, né? Então, sigo aqui, né? Assume as esperanças que inspiram as atividades dos homens. A esperança as assume. Purifica-as para ordená-las ao reino dos céus. Então, esta esperança, esta virtude teologal, esta virtude da esperança, nos ajuda a buscar de maneira correta e verdadeira a felicidade que nós desejamos, que Deus já colocou no nosso coração, né? Segue. Protege contra os desânimos. Então, na esperança, esta felicidade, este desejo de felicidade está guardado, está salvaguardado contra qualquer desânimo. Né? Dilata o coração na expectativa da bem-aventurança eterna. Né? Bom, e depois o restante podem ler ali, está muito claro, né? Mas, então, o que é esta esperança? Né? Tentando traduzir aqui
palavras mais simples, né? Nós somos chamados à felicidade, tá? Nós somos chamados à felicidade. Deus infunde em nós uma força, uma potência para almejar, para alcançar, para conquistar tal felicidade. E esta potência, ela é esperança. Porque esta felicidade é dom. E esta felicidade está na eternidade, está na vida eterna, está em Deus. É em Deus que eu encontro a satisfação de todo este anseio. Então, Santo Agostinho vai dizer, né? Nosso coração vos deseja, ó Deus, e está inquieto enquanto não vos alcança. Então, a felicidade última do homem não é ganhar na Mega Sena. A felicidade última do homem não é curar a gripe, né? Porque a cada satisfação existe um novo desejo. Schopenhauer, um filósofo ateu, dizia isso, né? O mundo é vontade. E a cada vontade satisfeita, uma nova vontade surge. Então, assim, é desesperador, né? Schopenhauer é pessimista, né? Então, é desesperador. Porque eu tô com fome. Então, eu vou comer. Então, enquanto eu não sacio a vontade, gero sofrimento. Então, eu tô com fome. Enquanto não sacio, né? Enquanto não vou comer, é fraqueza, né? É sofrimento. Depois que eu comi, agora eu tô empanzinado, né? Tô com uma má digestão porque eu comi demais, né? Aí, então tem que fazer a digestão, né? Depois eu quero descansar. Depois eu quero. Então, a cada vontade satisfeita, uma nova vontade surge. Então, a cada pequena conquista existe, né? A cada pequena felicidade existe um anseio de uma felicidade maior. Então, a felicidade última é Deus, né? É Deus que vai saciar-nos plenamente, né? E na posse de Deus já não nos carece mais nada. Quanto eu vou conquistando, né? Ah, eu não tenho dinheiro. Eu conquisto dinheiro, mas aí eu preciso de saúde. Eu conquisto saúde, aí eu preciso de não sei o quê. E sempre vai ter novas necessidades, né? Novos desejos. O sumo bem, o bem verdadeiro, o bem eterno, o bem pleno é Deus, né? Então, esta esperança nos aponta e nos guia rumo a essa felicidade verdadeira, que está na eternidade, né? Que está na eternidade. Então, uma força divina, é uma potência de Deus que nos faz buscar e esperar a chegada deste bem verdadeiro e eterno, que é a nossa felicidade, a nossa vida em Deus, né? Então, o que é a felicidade? Perdão, a esperança, uma virtude, uma potência que Deus infunde em nós para alcançar, para esperar na felicidade verdadeira e na vida eterna, né? Então, a esperança verdadeira, ela deve nos levar à eternidade. Tem outras pequenas esperanças, né? E a virtude da esperança nos ajuda, né, a vivenciar pequenas esperanças como uma fagulha da esperança suprema, né? Então, ou seja, também esperar pequenas realizações, pequenas felicidades em vista daquela felicidade plena, tá? Então a gente não está excluindo, né, a, as satisfações pequenas, porque necessitamos delas também, Uhum. e também esperamos a intervenção de Deus para realidades concretas, né, temporais, tudo bem,
mas até nisto, a esperança cristã nos faz vislumbrar que existe uma posse eterna, né? Existe uma realidade maior a qual devemos almejar e esperar, né? Respondi? Ficou um pouco. Uhum. Muito bom, perfeito. E padre, ficou ainda mais claro o porquê do Papa Francisco escolher esse tema para os tempos de hoje, né? Sim, Principalmente, você leu aqui que protege contra o desânimo, algo assim. E hoje, principalmente os jovens, parece que é a geração que eles são mais depressivos e desanimados, ao mesmo tempo que são mais ansiosos por algo. Então, eles são meio inquietos ao mesmo tempo. Isso é muito estranho. Como ordenar essas ações ou pensamentos para que nós possamos conquistar, né? Ou agir buscar essa perfeita esperança. sim, de fato, né? Esta ansiedade, né? Então, também brota muito de um materialismo, um imediatismo, né? Então, nós nos deixamos pilhar, né, por esse tempo, né? Então, é tudo muito rápido, né? Tudo muito imediato, né? Então, eu tô lá na tela do celular, né? E, né, deslizando, rolando a tela, né? Uhum. Então, se em 2 segundos o vídeo não me prendeu, eu jogo ele para cima, né? E vou para outro, né? Então, essa ansiedade por quê? Porque eu estou buscando algo que vá, né, me satisfazer. Então, é um grande problema, tá? Talvez eu deveria ter dito isso antes, né? Que a esperança ela brota da fé, né? Existem Então, essa relação entre as virtudes? sim, existe, né? Existe. Bem, então, falei que 3 são as virtudes teologais, né? Uhum. Fé, esperança e caridade, né? Então, a fé produz a esperança, né? E São Paulo vai dizer, né, que de todas as virtudes, de todos os dons, o mais excelso é a caridade, porque todos passam e a caridade permanece, né? Então, o amor, o amor jamais acabará, né? Então, nós cremos, e porque cremos, esperamos, e a esperança nos dará a posse daquela realidade que não acabará. Qual a realidade que não vai acabar? A caridade, né? Então, se nós formos absolutamente materialistas, né? Formos imediatistas, né? Ou seja, então se a gente não tem a virtude da fé, não tem no que esperar. Então, se é tudo para hoje, né? Se é tudo aqui, se é tudo agora, se a minha felicidade está aqui, então eu vou precisar, né, da roupa mais cara, do celular da última geração, né, do carro mais potente, né? E vou colocar a minha vida toda, vou empregar a minha vida toda nisto. Só que quando eu tiver a roupa mais cara, quando eu tiver o carro mais potente, né, vão lançar outro. E aquele vai ficar obsoleto, né? E aí volta o looping, né? A mesma. E agora nem é o Então, carro mais potente, né? É o carro mais green, é o mais verde. exatamente, também tem isso aí hoje, né? Então, é uma coisa de louco, né? Então, é, percebe que isto leva ao quê?
É um desespero, né? Porque não vou me satisfazer nunca. Então, eu vou procurando, 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 e vou conquistando as coisas, e à medida que as conquisto, me torno mais vazio. Então, aí, sem Deus, Schopenhauer tinha razão, né? Porque a cada vontade não saciada, né? Perdão, a cada vontade não saciada, um sofrimento. Mas a cada sofrimento cessado, ou seja, a cada vontade satisfeita, gera uma nova vontade, que será geradora de um novo sofrimento. Então, se nós perdermos de vista, né, a dimensão de fé, então a nossa esperança vai ficar deficiente, né? A nossa vai ficar doente. Por quê? Porque a gente vai ficar esperando na matéria, vai ficar esperando no tempo, né? Então, esse tipo de esperança, né, como sentimento, como instinto, né? Então, é uma coisa muito, né, muito baixa, né? Então, aí, os animais têm esse tipo de esperança, né? Então, pessoal, né? Também hoje, né? Discussão grave aí, né? Mas chega em casa e o cachorro abana o rabinho, né? E pula em cima, tá todo feliz porque o dono chegou, né? Então, porque o cachorro me ama, né? Não, ele não me ama, né? Ele quer a comida, porque eu dou a ração para ele lá, né? Então, Sim. eu sou a fonte, né, do sustento dele. Então, é uma esperança ali, né? Viu, né? O que o cachorro está esperando? Está esperando o alimento, né? Está esperando ali a ração do dia, né? Senão ele vai ficar com fome, né? Mesma coisa, mesmo se estiver na selva, então a esperança dele é de encontrar ali o bicho mais é, acessível, né? Vai dar o bote, né? Vai dar o bote na esperança de capturá-lo, né? Então, os animais também, né? Muitos dizem isso, né? Muitos animais não atacam por qualquer coisa, né? A maioria deles, né? Atacam ou porque se sentem ameaçados ou porque querem se alimentar, né? Então, há uma esperança ali, né? Há uma Uhum. esperança, né? Eu vou atrás dessa caça porque eu vou ser mais ágil que a caça e vou capturá-la, vou saciar a minha fome. Agora, se toda a nossa vida for empregada nestes termos, né, baixos, né, o homem, que é diferente do cachorro, que tem no fundo do seu coração a tendência à felicidade verdadeira, à felicidade plena, não vai se satisfazer, porque a realização do homem não está no dinheiro, não está nas posses, não está nos poderes, né? A realização plena do homem está em Deus. Então, ao perder o horizonte de fé, então pode vir, aí vem uma série de problemas, né? Então, de fato, essa ansiedade, né? As Uhum. coisas parecem que são, né, jogam de um lado para o outro, né? Assim, a depressão faz gerar esta ansiedade, a ansiedade faz gerar depressão, tá ali um ciclo, né? E a virtude da esperança, ela nos faz vencer o desânimo, porque a esperança cristã não nos faz compreender a vida como uma isenção de problemas, de intempéries, de dificuldades. Então, a esperança cristã não é pensar numa vida é, imperturbável. Não. A esperança cristã não é alcançarmos uma imperturbabilidade, né? Então, nada me toca, nada me fere, nada me incomoda, né? Sim. Então, meu caro, né?
tens uma boa reserva, come, bebe, descansa, aproveita, né? Louco. Então, diz o Evangelho, né? A parábola, né? Então, a esperança não é de termos uma vida imperturbável. A esperança é de alcançarmos a eternidade. É de termos posse de Deus, né? Então, no sentido de alcançarmos a comunhão com Deus, a comunhão plena com Deus, tá? Por isso que, é, de fato, para o nosso tempo, como nós precisamos desta esperança, né? Contra todo desânimo, contra todo desespero e, diria, contra todo materialismo, né? Então é preciso esperar e esperar naquilo que nos foi dado, a revelação em Jesus Cristo, né? Esperar a salvação em Cristo Senhor. Então, a esperança verdadeira brota deste ato de fé, né? E nos faz elevar os olhos, né? Ao céu, a Deus, né? Então, é isto, sim. De fato, o Papa Francisco teve muita razão, né? Foi muito inspirado ao proclamar um ano da esperança, né? Precisamos, né? Uma esperança que não decepciona, né? Então, por isso, o título da bula é oportuno também, né? Esta esperança pode confiar, né? Porque é esperar em Deus, né? Esperar em Deus e nas suas promessas não há decepção, né? Enquanto esperar no mundo, esperar na matéria, esperar nos reconhecimentos humanos, sempre haverá frustração. O senhor comentou que ela é uma virtude teologal, né? A gente recebe o que Deus infunde em nós. Então a gente pode acabar decepcionando Deus, né? No caso, como que a gente pode Deus infunde a esperança em nós. Como que nós pecamos contra isso, né? Quais seriam... Existem esses pecados atrelados à esperança? Sim, sim. É, vou ler o catecismo uma vez mais. Primeiro no ponto 1821. Diz assim: podemos esperar, pois a glória do céu, prometida por Deus aos que o amam e fazem a sua vontade. Em qualquer circunstância, cada qual deve esperar com a graça de Deus e perseverar até o fim. E perseverar até o fim, né? Então, podemos esperar, pois a glória do céu prometida por Deus aos que o amam e fazem sua vontade. Em qualquer circunstância, cada qual deve esperar com a graça de Deus e perseverar até o fim. Bom, todos os parágrafos que estou lendo aqui, depois leiam o restante, né? Porque estou pegando aqui pontos, né? E aí também ir lá no 2091, 2092 do Catecismo, né? Vai falar do primeiro mandamento, que aqui é uma parte que está falando dos mandamentos, né? Então, Uhum. primeiro mandamento, ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Visa também os pecados contra a esperança. Então, isso aí que você disse, né? É. Existem sim pecados contra a esperança, né? Os pecados contra a esperança são o desespero e a presunção, tá? Então vou pular aqui. Gostaria de falar primeiro da presunção. Uhum. Há duas espécies de presunção. Número 2092. Ou o homem presume de suas capacidades, ou então presume da onipotência ou da misericórdia de Deus. Então vamos explicar. O que é a presunção, né? Eu presumo
que já estou salvo. Uhum. Isso é um pecado contra a esperança, porque se eu presumo que estou salvo, não preciso fazer mais nada. É. Ou seja, é pensar que eu já alcancei, né? Aquela estatura da graça, já alcancei a felicidade eterna, né? Então, uma dupla presunção, né? Presumo que já alcancei, já estou, né? Já cheguei na meta, né? Já completei a carreira. Por quê? Eu sou bom, né? Então, olha, eu tenho todas as qualidades possíveis e imagináveis elevadas à 10ª potência. Que o santo, o maior santo no céu, viria dobrar-se diante de mim, porque eu, assim, ó, sou perfeitíssimo. Acho que dificilmente a gente vai encontrar alguém falando assim, tá? Mas é muito fácil encontrar pessoas convencidas disso. Uhum. Na fé cristã católica, que eu provoco, né? Mas na fé católica, basta alguém que pense, eu me confesso com Deus. Ou seja, tá pensando, eu não preciso de nada, né? Porque eu me resolvo aqui, né? Então, alguém que não vai à confissão, alguém que não acredita na confissão, pensa que tem, né, perfeição de vida. Na prática é isso, tá? Não preciso de nada, né? Não preciso de ninguém, não preciso dos sacramentos. Isso é grave, né? Uhum. Isso é gravíssimo, né? Então, a presunção de que, não, né, pecado todo mundo comete, né? Mas é, eu faço bem, sabe? Eu faço bem. Então, assim, entre o meu pecadinho, que eu acho que é pecadinho, né? Entre o meu pecadinho e as minhas virtudes cobrem tudo, né? E aí vão usar São Paulo também, né? A caridade cobre uma multidão de pecados, né? Então, eu sou tão bom que, se eu deslizei um pouquinho ali, né? Que mal tem, né? Então, assim, é uma presunção das minhas virtudes, né? Mas o catecismo fala ainda de uma segunda presunção que também é pecaminosa, que é jogar toda a conta em Deus, né? Bom, Deus é bom, né? Deus é sumo bom, Deus é infinitamente bom, Deus é, né, misericórdia infinita. Então, só por causa de um pecado, ele vai me condenar? Não vai me condenar, né? Então, no dia final, na hora do julgamento, Deus dá um jeito, ele pode tudo. Então, não importa, né? Eu posso ir tocando a vida aqui, faço bem, faço mal, né? Vamos caminhando do jeito que dá, que na hora da morte, Deus é misericórdia. Aí, na hora da morte, ele vai ver como é que ele faz, né? Então, isso é um pecado contra a esperança, né? Isso é um pecado contra a esperança. E o pecado contra a esperança, vai dizer o catecismo, é pecado contra o primeiro mandamento, Uhum. né? De amar a Deus sobre todas as coisas, né? Então, eu não, eu presumo a salvação, porque acho que tenho todas as virtudes, ou presumo a salvação porque Deus, no dia final, vai fazer vistas grossas, né? Tá? Padre, Então, a presunção. E depois, o pecado da desesperação, né? Então, são os dois pecados contra a esperança. Presunção e a desesperação. Aí eu volto ao texto, né? O uhum. homem deixa de esperar em Deus, de esperar a sua salvação pessoal, ou os auxílios para alcançá-la, ou perdão dos pecados, né? O desespero se opõe à bondade de Deus, à sua justiça, porque o Senhor é fiel às suas promessas, né? Sua misericórdia é para sempre. Então, se eu não posso pôr tudo na conta de Deus, vamos chegar lá e chegando lá a gente vê como é que faz? Deus vai perdoar? Eu também não posso desesperar da sua misericórdia. Então, pensar que, olha, por onde eu andei, aí agora já não tem mais volta.
pecado que eu cometi é gravíssimo e Deus não pode me perdoar mais, né? Deus não vai me tolerar mais. Deus não vai me suportar com o meu pecado. Né? Então, é claro, você precisa arrepender-se, né? Precisa pedir perdão, precisa confessar-se. Mas não desesperar da salvação. Então, o desespero é você acreditar que já não dá mais, que Deus não vai me dar a graça de superar os pecados, Deus não vai perdoar os pecados que cometi. Então, o mundo também é um mundo de desespero quando diz para nós, ó, você fica aí tentando ser beato, você fica aí tentando cumprir tudo que manda a igreja, né? Fica se confessando, fica guardando a pureza, a castidade, né? Para um dia se casar e fazer uma família aí como a igreja manda que seja, né? Mas isso é idiotice, você não consegue, não. Você, né? Isso a igreja quer te oprimir e você. Não, para com essa bobagem. Pode fazer o que você bem entender, né? Isso é desespero. Isso é desespero. Ou seja, eu não tenho vergonha na cara de mudar a minha vida, então eu falo para você, ó, você também não vai Uhum. conseguir, ninguém vai conseguir mesmo. E não, né? Ser santo é possível, né? É possível ser santo, né? A igreja não nos pede nada de absurdo. Deus não nos pede nada de absurdo, né? Pelo contrário, nos manda aquilo que nos fará felizes, verdadeiramente felizes, né? Porque enquanto se segue aquilo que o mundo, a mundanidade tem proposto, sempre tragédia, sempre desgraça, né? Então não posso desesperar nem de Deus me conceder o perdão dos pecados e nem de Deus me conceder a vitória sobre eles, né? Então às vezes eu estou num pecado habitual que está muito difícil de vencer, né? Eu estou lutando, né? Contra vícios, né? Contra pecados e há tempos eu luto contra esses pecados tal e parece que é mais forte do que eu. Não, não é mais forte, né? Deus pode lhe ajudar e você pode vencer, né? Todo pecado, todo vício, né? Com luta, Certeza. com luta. Então não posso presumir a salvação, não posso desesperar da salvação, né? Certo? Então esses são os dois pecados contra a esperança, né? Que podemos cometer, né? Então não ser presunçoso e não ser desesperado, tá? Nenhuma coisa Uhum. nem outra. Agora, esperar em Deus, né? Lembra? É virtude, né? É virtude. Então, tem que ter esforço, tem que ter luta. Se eu não quero sair do pecado, eu não vou sair do pecado, tá? Então não é de braço cruzado no sofá da sala que eu vou vencer o mal, né? Que eu vou vencer Uhum. o pecado. Então tem que tem que se esforçar mesmo, né? Tem que ter esforço. Mas o meu esforço humano é pouca conta. O meu esforço humano deve ser sustentado pela graça, pelo auxílio divino. Então, eu espero em Deus que, vendo as minhas obras, ele me conceda a graça, né, de vencer. Entende? Dá para entender? Isso é muito importante, né? Porque é, a graça supõe a natureza, né? Santo Tomás. Então, eu disponho a minha natureza à graça. E aí a virtude da esperança, né? Porque eu sei, eu espero, eu confio que rezando, vivendo sacramentos, fazendo atos de caridade, Deus vai me cumulando de uma graça espiritual, né?
Deus vai me dando dons espirituais para poder vencer toda maldade, todo pecado e chegar à salvação eterna, à felicidade eterna, que Ele mesmo me quer dar, né? Que Ele me quer dar. Então, antes de tudo, lembrar que é sempre dom de Deus, né? É sempre dom de Deus, né? Nós precisamos abrir o coração, nós precisamos rasgar o coração, né? Entende isso? Então, acho que é isso, né? Então, são Dilatar, né? esses pecados. E só um paralelo que eu gostaria de tirar essa dúvida, né? Porque eu já ouvi de pessoas próximas, o senhor comentou de pessoas que não se confessam e dizem, eu me confesso com Deus, e não buscam a confissão, né? Mas tem alguns católicos, né, que acham que naquela parte da missa, perdão dos pecados no começo, eles acham que já estão perdoando os pecados ali para poder comungar. Mas não é bem assim, né? Pois bem, nós rezamos todo o tempo suplicando a Deus o perdão dos nossos pecados, né? Então, Jesus nos ensinou a pedir perdão, né? Na oração. No entanto, Jesus confiou aos apóstolos uma missão e um poder. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem não perdoardes, eles serão retidos. Então, é mais uma vez um ato de fé na palavra do próprio Cristo, certo? Para os apóstolos, Deus entregou, Cristo entregou um poder de perdoar pecados. Então, quando nós confessamos o pecado ao sacerdote, ele age na pessoa de Cristo para absolver o meu pecado, para perdoar o meu pecado. A isto nós chamamos sacramento. O Catecismo da Igreja diz que sacramento é sinal sensível e eficaz da graça de Deus. Então é sinal sensível porque o sacerdote me diz, né? Eu te absolvo dos teus pecados. Então, os ouvidos, a audição, o sentido da audição apreende estas palavras, é um sinal sensível e é eficaz. E ao aprender estas palavras, Deus, na minha alma, perdoa os meus pecados, né? Então, é eficaz. É eficaz. São os meios que Deus nos deu, que conhecemos. Se existem outros meios extraordinários para o agir de Deus, a isto também não podemos desacreditar, né? Deus pode encontrar outros meios para salvar, mas nos deu estes, certos e seguros, né? Então, isso é sacramento. Agora, a parte do ato penitencial na missa é uma parte ali do rito, mas não é um sacramento, porque dentro do rito, do sacramento da Eucaristia, então a missa é sacramento da Eucaristia, não é sacramento da confissão, né? Então, dentro do rito do sacramento da Eucaristia, nós pedimos perdão dos pecados. Mas ali não se recebe a absolvição sacramental, tá? Vamos fazer a distinção aqui, né? Sem fugir muito à temática da esperança, mas Um paralelo. fazer a distinção dos pecados mortais e dos pecados veniais, certo? Então, o que é o pecado? O pecado, ele rompe
ou prejudica a minha comunhão com Deus. Então, podemos usar o termo da amizade com Deus, né? Quando eu estou em estado de graça, isto é, confessei os meus pecados, recebi o perdão dos meus pecados, eu estou numa amizade com Deus. Estou unido, ligado por um laço de amizade íntima com Deus. Se eu peco mortalmente, o pecado mortal rompe a amizade com Deus. Então eu não estou ligado por laço de amizade com Deus, né? Em termos mais teológicos, né? Isto é a graça habitual, a graça santificante que eu recebi no batismo. Eu perdi a graça habitual, porque pequei, né? Então aquela alma limpa, lavada, alva, branca, foi manchada com o pecado. Então eu preciso lavar essa veste de novo, né? Preciso ir à confissão e ali recebo perdão de novo. Então, o que o sacramento da confissão faz? Restaura a graça santificante, a graça habitual. Certo? Agora, o pecado venial, ele não me faz perder a graça. Ele prejudica a graça, ele não rompe a minha amizade com Deus, mas ele torna prejudicada, um pouco imperfeita, tá? Então, um exemplo de pecado mortal, né? Por exemplo, faltar à missa ao domingo. Motivo injustificado, né? Fui viajar, pronto, fui passear, fui fazer um churrasco, faltei à missa, né? Um pecado mortal contra o terceiro mandamento da lei de Deus, né? Pecado mortal, eu matei, né? Então aqui também, por exemplo, nutrir um grave ódio, um desejo de vingança por alguém, pecado mortal. Então, com esse pecado, eu não posso ir à comunhão. Por quê? Porque eu não estou em comunhão com Deus. É muito simples. Né? Não posso receber a comunhão sacramental, porque, substancialmente, eu não estou na comunhão com Deus. O Sim. pecado venial, ele me mantém na comunhão, mas eu estou ali numa imperfeição. Esse relacionamento é imperfeito. Certo? Então, no pecado venial, Tá. eu me distraí na hora da missa, né? Então, eu fui ali ver uma coisinha no celular, assim, no meio da missa, né? Fui, né? Ver uma mensagem ali, me distrair opa. Então, claro, porque eu devo ouvir missa inteira, né? Antigamente, a gente, né? No catecismo, missas inteiras. Então, se eu tô ali distraído, né? É um pecado dentro, né? Mas é um pecado venial, certo? Então eu senti assim uma raiva de alguém, mas foi uma coisa instantânea ali, né? Pronto, passou, deixei, né? Não fiquei nutrindo ódio da pessoa. Um pecado, é um pecado, né? Não é um pecado venial. Então este pecado não me distancia da comunhão. Por quê? Porque embora me tornou imperfeito, me deixou ainda com a graça habitual. E quando eu recebo a comunhão, próprio ato de comungar, porque é Cristo entrando na minha alma de forma plena, esta comunhão plena, que é sacramental, perdoa o pecado venial. Tá entendendo a diferença? Por que eu posso comungar na consciência de pecado venial? Porque a própria Eucaristia vai perdoar o pecado venial. Por que não posso comungar com o pecado mortal? Porque, substancialmente, a minha amizade com Deus foi rompida por aquele grave pecado cometido. Então, não é o ato penitencial que perdoa o pecado venial, como a gente às vezes confunde, né? Claro que a missa
ela é um todo, né? Então, por isso eu não posso pegar a missa da metade e nem posso participar só da metade e depois ir embora, né? Então, a missa é um todo, desde o sinal da cruz até a bênção final. Bom, então, o ato litúrgico do culto do santo sacrifício da missa pressupõe o ato penitencial, porque a Eucaristia que nós estamos celebrando é corpo entregue e sangue derramado para a remissão dos pecados. Não é isso que ouvimos lá na hora da consagração? Então, é, é a própria comunhão eucarística que perdoa o pecado venial. Entende isso? E as pessoas parece que querem selecionar aquilo em que creem, né? Então, isso é péssimo, né? Eu quero ser católico, mas na comunhão eu quero acreditar, mas na confissão eu não quero acreditar, né? Não dá. Ou você é católico, ou você acredita em tudo que crê e ensina a Santa Igreja, ou você não é católico, né? Não é católico. Então é isso. Acho que fui muito longe até, né? Não, tá ótimo. Achei pertinente lembrar disso, né? Porque muitos acabam confundindo e não sei por que surgiu isso, né? Acho que talvez é a falta de catequese, né? Nas igrejas Uhum. ou pelos próprios Sim, fiéis também. sim. Ah, Se lessem o catecismo, é, não tem saída, entendeu? Então, leia o catecismo, né? Apresentei a pessoa lá com o catecismo e falo, olha, leia aí um pouquinho, né? Que você vai. se, se fosse só também dar o livro, né? Bom, é Presentear. capaz da pessoa usar de peso de porta, né? Então, É, tem que querer, né? Acho que tem que sim, crer, ô Gabriel. Acho que é isso, né? É fé também. Se eu não creio nos sacramentos, né? Eu não creio, né? Não creio. Então, é um problema de fé também, tá? Porque se eu não quero crer, né? Aí não tenho o que fazer, né? sim. E, padre, o... tem uma. Não sei se é. Uma coisa que é popular nas pessoas principalmente nos descrentes, é de achar que, tendo essa falta de esperança, né? De que, ah, criancinhas sofrem em diversas partes do mundo, famílias sofrem pelas guerras, então isso quer dizer que Deus não existe, porque Deus não deixaria acontecer isso com essas pessoas inocentes. E eu lembro, tem sempre uma relação, eu vejo sempre essa relação com o que está no livro de Jó, né? Apesar de eu confesso que eu nunca li, porque eu acho um pouco difícil, mas sempre usam, né, essa, o livro de Jó para explicar, né, essa questão de ter esperança em Deus mesmo no sofrimento. Sim. Claro. É, o Papa João Paulo II escreveu uma carta que se chama Salvifici Doloris, sobre o valor salvífico, o valor redentor do sofrimento humano. E ele dizia: nenhum ser humano escapa à experiência do sofrimento. Então, o sofrimento, ele não é apenas um castigo de Deus, né?
não é somente uma consequência de um pecado pessoal, né? O sofrimento, ele vem como consequência do pecado, mas Deus não age, né? Ah, eu faltei na missa no domingo, então naquela semana eu vou passar perrengue, né? Deus não age assim. Porque o justo também sofre. E aí este é o grande exemplo de Jó. Pois há um diálogo, né? No início do livro de Jó, no céu, né? O diabo tenta a Deus dizendo: se você ferir este teu servo, certamente ele vai blasfemar contra ti. Então Deus permite que Satanás venha ferir a Jó, mas poupando-lhe a vida, né? Então ele perde as posses, perde os parentes, né? E tudo mais, né? Então perde tudo, né? Mas mantém-se fiel a Deus, né? Então o justo também sofre. E o sofrimento do justo, na perseverança, prova, né, prova o seu amor e fidelidade a Deus. Então, bom, depois o Papa João Paulo II vai continuar mostrando-nos que o justo, com J maiúsculo, né? Com J maiúsculo, que é Cristo, também abraçou o sofrimento. E quando o próprio Cristo assume as nossas dores, e aí podemos ler o cântico do servo sofredor lá em Isaías, quando ele assume as nossas dores, então ele transfigura, ele transforma o sofrimento humano, colocando nele valor de eternidade. Então agora, aquele que crê diante do sofrimento se une e é convidado a se unir à cruz de Cristo. E unido ao sacrifício de Cristo, né, na liturgia, na hora do ofertório, uma das munições possíveis do sacerdote diz assim: orai, irmãos e irmãs, para que, levando ao altar as alegrias e fadigas de cada dia, então, as vitórias e os sofrimentos, né? Nós ofereçamos um sacrifício agradável a Deus, aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Então, na hora do sofrimento, nós podemos nos unir ao sofrimento do próprio Cristo e tirar dele valor de eternidade. Então, é verdade, nenhuma árvore perde uma folha sem a permissão divina. Então, se nós sofremos, não é vontade de Deus que nós soframos, né? Não é sua vontade o nosso mal. Mas se nós experimentamos o mal, Deus permite. Por quê? Porque deste mal sofrido, deste sofrimento suportado, se pode tirar um bem, um valor de eternidade, né? Então é isto, né? Aqui está um ato de esperança também, né? Que nós possamos atravessar tudo, sabendo que no final Deus vai conceder-nos a felicidade verdadeira, né? O dom eterno, né? Então é isto, né? Não é o sofrimento a causa do nosso desespero, não pode ser, não pode ser, né? Mas em cada sofrimento nós também devemos aprender, né? A render glórias a Deus, né? A glorificar a Deus, a crescer na nossa santificação, né? E a oferecer
para expiação de pecados, né? Então, nós nos unimos também, tornando o nosso sofrimento oferta, unido ao sofrimento de Cristo, né? Oferta de sacrifício agradável a Deus. Muito bom. Você falando disso e a imagem ali em cima de você de Sim. Nossa Senhora das Dores. Pois é, né? Então ela, né? A igreja não proclamou, né? Quem sabe um dia, eu sempre digo isso, né? É, Quem sabe um dia seja proclamada corredentora, né? Por quê? Quem redime é Cristo, né? Mas Nossa Senhora fez um sacrifício no altar da cruz, né? O sacrifício da fé, pois ela ofereceu também o seu filho. Ela ofereceu também as suas dores para a salvação da humanidade, porque ela, na sua fé, disse até o fim, né? Até a cruz, o que disse na encarnação: faça-se, né? Então, o sim de Nossa Senhora ao plano divino, nos mistérios gozosos, nos mistérios da alegria, até os mistérios dolorosos, até os mistérios da glória, o sim de Nossa Senhora foi pleno e fiel, né? Então, ela, Senhora das Dores, né, como invocamos, ela nos ensina que o nosso sofrimento está unido ao de Cristo, né? Quanto a ti, uma espada te atravessará a alma, né? Então, ela, Imaculada, também não foi poupada de sofrimentos. Também experimentou os seus sofrimentos, mas os uniu ao de Cristo, né? Então, ela nos ensina. Ela é nosso modelo por isto, por sua fé e por seu oferecimento a Deus. perfeito. Eu acho que parece que essa falta de consciência cristã é sempre ou é pelo exagero, né? Ou é pela falta, porque Sim, tem essa relação com os pecados da contra a esperança também. sim. Ah, padre, muito obrigada. Foi um ótimo episódio. Encerrando de uma maneira, acho que melhor impossível, né? Sim, sim. Não, eu agradeço o convite É, e faço votos de quem nos assistir aqui possa ser convidado a um ato de esperança, né? Convidado a nutrir no seu interior é, esperança, né? Então, eu gostaria ainda de, então, nesse ato final, dizer isto, né? Quem da nossa paróquia de Santa Cruz, né? E outros amigos eh, conhecem muito bem o livro Seleta de Orações, né? Você que é velhinho, né? uhum, No livro Seleta de Orações tem ali algumas orações, né? Logo no início, ato de fé, ato de esperança, ato de caridade. Tem várias orações, ato de uhum, contrição, né? Que nós deveríamos aprender, né? E existe uma oração que chama ato de esperança. Então eu gostaria de fazê-la. Podemos, né? Para podemos. encerrar fazendo um ato de esperança, né? Então, que Deus possa conceder-nos esse dom também da esperança, né? E diz assim: então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ato de esperança. Eu espero, meu Deus, com firme confiança, que pelos merecimentos do meu Senhor Jesus Cristo, me dareis a salvação eterna e as graças necessárias para consegui-la. Porque vós, sumamente bom e poderoso, o haveis prometido a quem observar fielmente os vossos mandamentos, como eu me proponho a fazer com o vosso auxílio. Amém. Amém. Muito obrigado, padre. É, espero que você volte aqui sempre.
tem muitas coisas para conversar também, né? Sim. Novamente, fiquei muito feliz que aceitou o convite e muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço. Faço votos também de que esse podcast, A Torre, não é? Que É, está no quarto episódio, é isso? isso. Possa crescer muito também. Então, é uma alegria de estar aqui no princípio, aqui no germinar do teu podcast, né? Então, persevere nele, que você possa fazer muito bem às pessoas, trazendo aqui temáticas muito relevantes e que, de fato, nos ajudem, né? Ajudem a todos, né? Porque também a mim, que estou falando aqui, também sou Uhum. enriquecido, né? Então, o primeiro, né? Ajudem a todos a crescer no conhecimento da verdade e a levar sempre uma vida maior, né? Então, que seja, de fato, uma torre construída aí, edificada para poder elevar a alma e subir a Deus. Que Deus abençoe e Amém. guarde, viu? Muita força. Amém.